Roma e o Evangelho. De José Amigo e Pellicer. Conteúdo resumido. O livro Roma e o Evangelho, que foi compilado por D. José Amigo e Pellicer, contém os estudos filosóficos, religiosos e teórico-práticos feitos pelo Círculo Cristiano Espiritista de Lérida, na Espanha, em 1874, e por não poderem conciliar a estreiteza da Igreja de Roma com a largura da obra traçada por Deus, sentiam que algo de humano precisava ser removido, e que o Espiritismo devia ser o motor de tal depuração do Evangelho de Jesus Cristo. Prefácio do tradutor. A obra que traduzimos não é desses trabalhos que falam mais à inteligência, pelas ideias brilhantes e pelo colorido com que são revestidas, do que ao coração, pelos sentimentos puros e elevados que provocam doçuras na alma de quem ama o bem e rende culto à verdade, que é Deus. Roma e o Evangelho é inspirado em ambas aquelas fontes, na do saber, que ilustra, e na dos sentimentos, que purificam. Roma e o Evangelho fala à razão e ao coração, e fala de um modo tão sentido e tão vibrante, que só um obcecado pelo espírito de sistema ou pelo fanatismo, poderá recusar a luz e a verdade que palpitam em cada uma destas sublimes páginas. Em Lérida, alguns espíritos sequiosos de conhecerem se é sério ou ridículo, se é verdade ou falsidade, isto que sob o título de espiritismo se espalha pelo mundo e cria raízes no seio da humanidade, combinaram estudar e examinar por si mesmos os princípios essenciais que constituem os fundamentos e a bandeira da nova doutrina, cuja aparição foi devida a fatos extraordinários que se deram simultaneamente em múltiplos pontos do nosso planeta. Dizem que os associados eram padres ilustrados que, por não poderem conciliar a estreiteza da doutrina romana com a largura da obra traçada por Deus, sentiam que algo de humano precisava ser removido, e que o Espiritismo devia ser porventura o motor de tal depuração. É de simples intuição que, sacerdotes, pisando o solo sagrado, não o podiam fazer senão a miúde e com sobressaltos da consciência, e, assim, os seus trabalhos foram feitos com escrúpulos verdadeiramente meticulosos. Tais foram, porém, os resultados obtidos naquelas especiais condições, que não vacilaram em dar ao público que colheram em confirmação dos princípios cardeais da doutrina espírita, hoje para eles de origem divina, como a revelação mosaica, como a messiânica. Com a assistência, bem experimentada, de altos espíritos, lograram reconhecer as imperfeições do romanismo em relação às sublimidades contidas no Evangelho, e é daí que vem o título da obra que publicaram, por dever de consciência e para evitar que se despenhem na incredulidade os que não encontram na Igreja Romana a satisfação racional aos ditames da sua consciência, iluminada pela razão, como devia ser, se Roma fosse para o Evangelho o que este é para as verdades eternas. Corrigindo e ampliando a doutrina romana pelos ensinos da nova doutrina espírita, como corrigiu e ampliou o divino Jesus as falsas práticas da lei mosaica, os associados de Lérida plantaram em seu seio, que denominaram Círculo Cristiano Espiritista, o estandarte da verdadeira escola cristã, e nesse círculo de trabalho santo receberam, a princípio, tímida, e depois, confiadamente, o ensino de altos espíritos, que lhes foi a luz para discernirem os golpes que Roma tem desfechado no Evangelho, entendendo pela letra, ao passo que o Espiritismo explica em espírito e verdade. A obra que traduzimos é escrita em estilo bem claro, ao alcance de todas as inteligências, o que não a priva de ser firmada em lógica rigorosa e em amena e agradável linguagem. As mais sérias e intricadas questões que tem trazido em constante lidar a inteligência dos séculos, são aí esclarecidas por comunicações espíritas de tal beleza, que encantam, e de tal rigor, que cativam a razão. Roma e o Evangelho é um livro preciosíssimo, em si, pelos sublimes ensinos que dá, em sua origem, pelo exemplo que abre, de serem padres seus autores, rompendo com o fanatismo que proclama a absurda fé passiva, e tomando posse, em nome da suprema lei do livre-arbítrio, da fé raciocinada, única que pode ser agradável à onisciência, que não deu raciocínio ao espírito para lhe ser instrumento inútil no trabalho do seu aperfeiçoamento, que é toda a lei da sua evolução. O livro, aí o tem o leitor, e, por sua atenta leitura, decida se são exagerados ou mal cabidos os conceitos deste prefácio a seu respeito. Rio de Janeiro, 31 de março de 1899. 4 palavras ao leitor. Quando, no intuito de estudarmos o Espiritismo, demos princípio, em maio passado, às nossas reuniões,
Bem longe estávamos de suspeitar que um dia havíamos de publicar o resultado dos nossos modestos trabalhos. Levávamos a suspeita de encontrar, na nova doutrina, pontos ridículos, flancos vulneráveis, e motivos mais que suficientes, não só para votarmos ao desprezo, como para sepultá-la por atentatória das hábeas leis da moral evangélica, caso em que estávamos, de antemão, resolvidos a dissolver as nossas reuniões, volvendo cada um de nós ao seu estado anterior. Força, porém, é confessar que redondamente falsa era aquela suposição e que infundada e ilegítima era ela. Em vez de teorias ilógicas, afirmações ridículas, crenças supersticiosas e absurdas, e moral suspeita, deparam com uma filosofia robusta e acessível à razão, sancionada pelos fatos e solidamente firmada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Movidos por uma força superior e irresistível, demos, em setembro, um caráter mais formal às reuniões, estabelecendo, em razão dos estudos feitos e das ideias aceitas, o círculo cristiano espiritista, já então decididos a darmos oportunamente, ao público, o fruto dos nossos trabalhos. Sem impulso superior e sem a força de convicção e do dever que nos fizeram corajosos, não nos atreveríamos a publicar este livro. Frágeis e fracos para resistirmos ao sopro do aquilão sem abrigo, além da consciência satisfeita, para enfrentarmos com a tempestade, bem sabíamos que, da publicação deste livro, só colheríamos desgostos e amarguras. Poucos meses depois de publicada esta obra, o ministro da Instrução Pública na Espanha, Marquês de Oroville, suspendia dos seus empregos de diretor e segundo professor da Escola Normal de Lérida, por causa das suas opiniões filosófico-religiosas, a D. Domingo de Miguel, presidente do Círculo Cristiano Espiritista, e é o autor do Roma e o Evangelho. Debes pigmeus, arrojamo-nos a pôr os olhos num colosso de 19 séculos, cujo simples estremecimento podia aniquilar-nos. Por que, então, não vacilamos, não trememos? Porque, como Davi, nos oferecemos às iras de Goliat? Por que tão insólito valor, quando sabíamos que éramos irremissivelmente vítimas da força? Ah! Uma voz mais poderosa que a de todos os colossos da terra, soou clara aos nossos ouvidos, e nós seguimos os seus preceitos, tomados da loucura do dever a que estamos resolvidos sacrificar tudo. Como os primeiros cristãos, temos a fé precisa para desenrolar o divino estandarte dos ensinos de Jesus, embora tenhamos de sucumbir à sua gloriosa sombra. Não nos amaldiçoeis, sacerdotes do Cristo, que vos julgais depositários da verdade absoluta. Somos vossos irmãos, e, mesmo que recusasseis o vosso coração à caridade, tão recomendada pelo enviado do Altíssimo, não deixaríamos de sê-lo. Nós vos amamos e bendizemos, porque devemos assim fazer, porque devemos amar e bendizer todas as criaturas emanadas do pensamento de Deus. Não nos amaldiçoareis, não. Dizeis-vos cristãos, e estamos certos de que procedereis como cristãos. Não ignorais que Jesus repreendeu severamente a Tiago e a João quando pediram o fogo do céu para samaritanos que recusaram recebê-los em uma das suas cidades. E o que fareis, se chegasse a vós outros a palavra de Jesus dizendo-vos, fazei isto? Faríeis o que o Mestre vos ordenasse, e, pois, deixai que o façamos nós. O fim do presente livro é justificar o nosso procedimento e combater os erros plantados pelos homens na religião cristã, demonstrando que o Evangelho, longe de opor-se à realização do progresso condenado pelos decretos de Roma, é a fonte e a grande alavanca do progresso infinito da humanidade. É assim que, convencidos os homens de que o cristianismo satisfaz a todas as necessidades e legítimas aspirações, abraçá-lo com entusiasmo e fé, e desaparecerão o indiferentismo e o culto da matéria. Como, porém, a existência dos erros supõe a de indivíduos ou classes que os aceitam e sustentam, é impossível combatê-los sem ferir as suscetibilidades destes. A fim, portanto, de evitar falsas interpretações que não estão em nosso ânimo, declaramos formalmente que, nem antipatias, nem prevenções, nem má vontade, e tampouco desejo de ofender ou prejudicar alguém, moveram, direta ou indiretamente, a nossa pena, pois ela é exclusivamente dirigida pelos impulsos da consciência. Quando censuramos, referindo-nos ao clero ou às autoridades da Igreja, deve isso ser entendido como dirigido aos erros e abusos, nunca porém aos indivíduos ou classes, pois que,
Se nos julgamos autorizados a censurar mistificações, direitos não presumimos ter de condenar os que porventura veem o bom uso no abuso, e a verdade no erro. E como poderíamos condenar, se o princípio capital da nossa doutrina é a caridade e o perdão? Tudo tem sua razão de ser, e tudo contribui e coopera para o cumprimento da lei que preside a criação. Moisés não podia deixar de preceder a Jesus, porque o povo hebreu, então grosseiro, material e prevaricador, não estava em condições de receber o Evangelho. Tampouco Jesus não ensinou tudo o que sabia, porque a geração do seu tempo não suportaria o peso de todas as verdades. Por isto, ele serviu-se de alegorias e de parábolas que, se no momento se prestavam a errôneas interpretações, mais tarde deveriam ser entendidas em seu verdadeiro sentido. Quem, entretanto, poderá com razão acusar Moisés, pela dureza das suas leis, e Jesus, por haver falado ou dito em linguagem obscura o que não convinha revelar? A inspiração e a palavra de Deus são sucessivas, e a humanidade vai recolhendo-as à medida das suas necessidades. Por conseguinte, não podemos culpar a Igreja Romana por erros que não são seus, mas sim da miséria dos tempos e da ignorância das gerações que se têm sucedido após a morte de Jesus. Julgamos ter manifestado com bastante clareza os nossos pensamentos, tudo pela ideia, nada contra as pessoas. Se, depois do exposto, alguém se julgar ferido por qualquer frase nossa, sentiremos, mas a culpa não é nossa. As pessoas, repetimos, merecem-nos indistintamente o mais cordial respeito. Os erros, eis o que nos propomos combater. Lérida, abril de 1874. O Círculo Cristiano Espiritista. Primeira parte. A razão em busca da fé. 1. Os nossos propósitos. A razão, a verdade, a ciência e a religião. Buscai e achareis. Deus, que conhece os nossos mais íntimos pensamentos, sabe quanto são bons os propósitos e sinceros os desejos que nos movem a publicar o presente trabalho, fruto de maduro estudo e de imparcial observação. Dedicados de boa fé, com a melhor boa fé, ao movimento intelectual que vem agitando as consciências e as sociedades, sob o palio das liberdades que nos trouxe o movimento político, a brisa revolucionária, empreendemos procurar a razão das nossas crenças religiosas, com ânimo firme de robustecê-las e afirmá-las pela força da convicção, e de purificá-las em tal caso, ou de substituí-las, se chegássemos à convicção oposta de alimentarmos erros. Bem sabemos que este nosso atrevimento será, por alguns, qualificado de orgulho satânico, de revolta ou de espírito de independência, censurado e condenado pela Igreja. Desses tais, porém, apelaremos para o senso comum, para a consciência universal, e, em último caso, para a suprema justiça, não nos acobardando nem retrocedendo ante uma qualificação gratuita e caprichosa. A razão é um atributo, um dom, concedido aos homens pelo Altíssimo. E, do mesmo modo que os olhos do corpo nos foram dados para abrirmos a luz, a razão, que é a vista da alma, nos foi concedida para buscarmos a luz da verdade, que é o pão do Espírito. Porventura a criatura racional procura a razão, não como luz, que mostre os perigos, mas como perigo, como obstáculo, como ameaça. Porventura o sumo legislador estabeleceu o feudalismo intelectual, a escravidão da razão à razão, da inteligência à inteligência. Onde estará o orgulho, onde a soberba? Estará nos que, reconhecendo-se pequenos e falíveis, empregam a maior atividade em descobrir algum raio de luz da verdade que desce das alturas, ou nos que aladeiam possuir em depósito a verdade inteira e absoluta, e negam aos outros o direito de procurá-la. A verdade absoluta é o indivisível, é Deus. Todas as manifestações da verdade procedem do mesmo foco, do mesmo centro, a divina substância. Quem busca a verdade busca a Deus. A ciência e a religião são manifestações da verdade absoluta, emanam de Deus e volvem a Deus. A religião é a ciência, e a ciência é a religião, são, permita-se-nos a expressão, o fio condutor que comunica a criatura com o Criador. A ciência que não conduz a Deus, é falsa. A religião que não marcha com a ciência, não é verdadeira religião. Pois bem, o que temos procurado é, na ciência, os fundamentos da nossa religião, da religião que nos transmitiram os nossos maiores e que aceitamos de olhos fechados, sem a conveniente reflexão. O que temos pretendido,
é sancionar o sentimento pela convicção, e a fé pelo estudo. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, disse Jesus. E rogo que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis o melhor e sejais sinceros e sem tropeços no dia do Cristo. São Paulo aos Filipe, capítulo 1, vers. 9 e 10. Examinai tudo e abraçai o que for bom. Idem aos 3, capítulo 4, vers. 21 de Episte. E fomos buscar uma luz, que desvanecesse as dúvidas que de vez em quando nos assaltavam sobre o destino das almas. Fomos bater à porta do santuário, onde tem assento a verdade. Pedimos fervorosamente o auxílio de Deus, em nossas debilidades e misérias. Que mal pode haver nisto? Podemos ser censurados? Podemos estar em erro, pode nos cegar alguma preocupação imperceptível, mas, se nos é lícito dizer o que sentimos, não podemos deixar de declarar que, em nosso conceito, o que a maior parte, a maioria dos católicos tem pedido há muitos séculos, é o esquecimento do conselho ou preceito evangélico que ficou acima apontado. Temos buscado, temos batido, temos pedido para os outros, deixando a outros o cuidado de buscarem, baterem e pedirem por nós. 2. Motivo da nossa iniciativa em matérias religiosas. A fé é cega. Para os que têm o consolo de crer em Deus e na imortalidade do Espírito, a salvação da alma é o que há de maior monta, a única coisa verdadeiramente importante. E se nos assuntos transitórios, como podemos chamar os que se referem ao nosso bem-estar puramente material, não nos confiamos a mãos estranhas e queremos intervir e assegurar-nos por nós mesmos da sua gestão e resultados, não é censurável, antes é de justiça, de prudência e de razão que, tratando-se do estado ulterior das almas, que nos tem sido apresentado como definitivo, procuremos adquirir diretamente a necessária certeza, quando não la possa dar à luz da nossa razão. Bom é que cada um desconfie prudentemente de si próprio e renda à autoridade dos doutores da Igreja a homenagem de respeito que merecem nas questões religiosas, mas, daí a abdicação completa do critério individual, vai enorme distância. Bom é, nas excursões científicas, seguir as pegadas dos sábios, nunca, porém, com uma venda nos olhos, pois o cego não pode compreender a beleza dos fenômenos que o seu guia lhe descreve, nem evitar o abismo em que um e outro podem precipitar-se, pelas distrações e abstrações daquele. Queremos salvar-nos, e a salvação parece-nos arriscada quando a alma cerra os olhos para procurá-la. Por isso, procuramos abri-los, seguros de que a religião e a moral verdadeiras nada podem temer da ciência. Temos pedido à ciência, a verdade da moral e da religião em que nos educaram, a confirmação do catolicismo, da igreja em que se formaram as nossas crenças. Obedeci esta conduta a um desejo de encontrar motivos para combater os fundamentos religiosos que nos ligaram nossos pais? Não, certamente. Tínhamos tido momentos de dúvida, de incerteza, de ansiedade, relativas à questão capital do destino ulterior do homem, momentos que, bem a nosso pesar, se reproduziam e nos fustigavam frequentemente, e, como a fé cega não bastava para tranquilizar-nos, corremos a buscar armas com que robustecêssemos a nossa fé e fizéssemos face aos assaltos da dúvida. E muito cômodo dizer crede, é sumamente difícil crer o que a razão não aceita. Em vão se esforçarão os médicos por persuadir o enfermo de que a sua saúde melhora, se cada dia, se sentir mais debilitado e abatido. Que se diga crer ao mesmo tempo em que se recomende o estudo das crenças impostas, isto sim, compreende-se, mas, impor a fé e negar o direito de lhe procurar os fundamentos, é motivo suficiente para se suspeitar da recomendação. Dizei a um homem, no pleno gozo dos seus sentidos, que cerre os olhos para sempre, sob promessa de que outros se encarregarão de ver por ele e de guiá-lo, e ele zombará da vossa singular proposta. E querer-se que a gente, no perfeito gozo de sua razão, renuncie completamente a seu uso e dela abdique, precisamente no que há de mais transcendental, para deixar-se levar pela razão de outrem. Ameaçais a alma com uma pena sem apelação e com uma sorte definitiva após a vida corporal. Deixai, pois, que as nossas almas meditem profundamente sobre os seus passos e estudem a sua missão e deveres com toda a luz possível, a fim de não se extraviarem nos desvios da vida. Quem não faz isto, confessa-se nécio um imprudente e temerário. 3. O nosso racionalismo.
Erro dos que pretendem perpetuar a infância da humanidade. Já nos parece ouvir a palavra racionalistas, lançada em tom de anátema sobre nós, que ousamos lembrar que a razão é atributo distintivo da natureza humana, atributo que não pode o homem ter recebido da divindade sem um fim, sem o dever de desenvolvê-lo e de servir-se dele para os atos que dependem da liberdade individual. O que seria a liberdade humana, o livre-arbítrio, sem o jogo da razão e sem a luz do entendimento? Como poderia a consciência ser responsável por suas faltas e a vontade por suas determinações, faltando ao homem um farol que esclarece a primeira e guia a segunda? E se, possuindo essa luz, o homem procura apagá-la ou cerra os olhos para não se servir dela, como procederá com liberdade? Pode ter Deus posto na substância racional algo que corte a sua atividade e a condene a um estado embrionário ou ao quietismo e à inércia, a respeito das verdades eternas, religiosas? Pode o Supremo Arquiteto ter querido, em suas relações com a criatura, e da parte desta, a correspondência humilhante do escravo a um culto automático, sem inteligência e sentimento, ou a homenagem que nasce do reconhecimento e da admiração? Racionalistas. Se com esta palavra se pretendesse designar os que levantam em sua alma altares à razão, para divinizá-la, considerando-a como a única lei das ações humanas, repeli-la-íamos com toda a energia, pois bem compreendamos que as faculdades do homem são progressivas, conseguintemente limitadas e limitado o círculo da sua atividade e a esfera do seu poder. Tampouco somos racionalistas no sentido de negar toda a autoridade. Admitimos, de bom grado e com veneração, a autoridade que emana direta ou indiretamente de Deus e as de todos as que têm tomado a dianteira nos caminhos difíceis da ciência, enquanto as suas afirmações se conformam com as leis do bom senso. Mas, se ser racionalista consiste em empregar prudentemente a razão, até onde chegam os raios mais ou menos intensos da nossa luz, em buscar a Deus por nós mesmos, estimando pelo seu valor a meditação alheia, em procurar hermanar e harmonizar a ciência com a religião e a religião com a ciência, em pedir a esta sanção à fé, em considerar a autoridade dos homens como autoridade falível, o que equivale a dizer, autoridade humana, em discorrer sobre o que a razão não compreende e recusar o que a razão recusa por absurdo, em investigar a maneira mais própria e agradável de servir, em espírito e verdade, ao Pai comum das criaturas, em confiar a sua paternal justiça o que possa fortificar as nossas almas no desejo e na prática do bem, em reconhecer a nossa fraqueza, a nossa impotência, e implorar o superior auxílio em nossas dúvidas e desfalecimentos. Se nisso consiste nosso racionalismo, por que negá-lo, quando ele está na dignidade e nos atributos da natureza humana? Quão errados vão os que pretendem perpetuar a infância da humanidade! A criança transformou-se em adulto, e busca a emancipação e a independência próprias da nova idade em que entrou. Não creio no progresso dos tempos, e o progresso dos tempos se lhes impõe. Educaram as sociedades, mas não souberam aprender que as sociedades não ficam estacionárias. Monopolizaram a ciência, mas têm visto como irradia ela sua luz em todas as direções, e não adivinharam que essa luz havia de espancar as trevas da fé que não se firmasse na ciência. A história nada lhes ensinou, o véu das ciências experimentais e da filosofia nada lhes tem deixado ver, a Terra continua para eles fixa e encravada no centro do universo, e ainda tem a aspiração de deter o curso do Sol, como Josué. Talvez oponham, aos nossos bons desejos e sinceras observações, os seus costumados anátemas. Não os tememos, porque já perderam a sua escassa importância, desde que se fizeram infalíveis. Sentimos, porém, e deploramos isso, como sentimos e deploramos todos os abusos dessa espécie, que se dão em nome de uma religião que recomenda a caridade como a primeira das virtudes. Se nos amaldiçoam, nós os abençoamos. São nossos irmãos, e, às suas palavras de ódio e de maldição, responderemos com palavras de amor e de perdão. 4. Razão das nossas crenças primitivas, insuficiência das crenças que se baseiam na fé cega. Por que somos católicos romanos? Tal foi a primeira pergunta que formulamos, como primeiro ato de nossa independência religiosa. Para responder e discorrer sem paixão, foi preciso varrer todo o espírito de seita, como devem fazer quantos desejam investigar a razão das suas crenças. Somos católicos, ouvimos dizer, porque o foram nossos pais, porque o era o país em que nascemos, porque o foi a nossa educação, porque nos ensinaram a discorrer com o critério católico, porque só o catolicismo,
entre as religiões, tinha catolicidade no nosso solo, porque, não ser, era incorrer no desprezo de muitos dos nossos concidadãos e nas iras de um clero prepotente, porque nos tínhamos convencido, à força de ouvi-lo, que fora dele não há salvação, porque temíamos a cólera do Senhor, as unhas afiadas de Luzbel e as fogueiras do inferno com que se ameaçava os que não reconheciam a autoridade do que se assenta na cadeira de Pedro, isto é, na cadeira em que Pedro nunca se sentou, porque, finalmente, não deixávamos de entrever uma grande luz, um grande ensino e um grande fundo de verdade na religião romana. Basta, porém, isto para justificar o nosso catolicismo. Não o podem contestar, em idênticos termos, os sectários das religiões primitivas. Também neles têm influído as circunstâncias de nascimento e educação, o egoísmo, a influência clerical ou sacerdotal, a esperança da salvação das suas almas, e o temor de terríveis castigos na vida de além-túmulo, e também eles entreveem algo divino e verdadeiro no fundo das suas crenças religiosas. Em tal caso, é preciso convir que não nos assistem, para sermos católicos, razões mais poderosas que as que podem alegar os judeus, os budistas, os sectários do brahmanismo, os maometanos, e os filiados às diferentes seitas em que se acha dividida a religião cristã. E havemos de convir igualmente que, para afirmarmos que as nossas crenças são as únicas verdadeiras, nos apoiamos nas mesmas razões que os filhos dos demais cultos invocam, para sustentarem que as únicas crenças verdadeiras são as suas. Em suma, chegamos à conclusão de que éramos católicos romanos por sentimento, em virtude de uma série de circunstâncias que se agruparam em torno de nós, independentes da nossa vontade, alheias à nossa iniciativa. Católicos sem convicção, sem aquela convicção que penetra suavemente na alma por todas as suas avenidas, sem a convicção que é o resultado progressivo da comparação e da comprovação, sem a firme convicção que procede da harmonia das leis dos fatos com o juízo e da harmonia do juízo com a consciência. Haverá católicos em grandes números, que o sejam por este último critério. E semelhante catolicismo, o geral, seja dito sem intenção de ofender, poderá satisfazer. Podia ele servir-nos de ponto de partida, de primeiro degrau, para o nosso ensaio filosófico-religioso, mas faltava-nos a convicção, e uma voz poderosa, a da consciência e do dever, repetia-nos sem cessar: buscai a convicção, porque, sem ela, a fé é desprovida do mais legítimo dos seus títulos, a moral, do mais eficaz dos seus apoios, a religião, do mais sólido dos seus fundamentos. 5. Roma pode errar. Tem errado. Pode, portanto, induzir ao erro. Em nossos estudos, tomamos por ponto de partida a hipótese de que a Igreja Romana pode errar e, portanto, induzir a erro os fiéis que seguem os seus ensinos. Aquele era ponto obrigatório, pois que, admitindo a infalibilidade de Roma, fica entendido que só ela tem o direito de estudar e decidir as questões religiosas. Que Roma pode errar, como duvidar, se está provado, a evidência, que ela tem errado. E se alguém duvidar, desse-á o trabalho de lançar à vista pela história dos papas, desses deuses sagrados pelo Concílio Ecumênico de 1870, e compare-a com a história dos deuses da antiga Grécia e da antiga Roma, compare com a de todos os dominadores dos povos, e, vendo como uns e outros seguem a mesma rotina de misérias, de corrupções, de fraquezas, de erros, de contradições, de ambições, de fraudes, de arbitrariedades, e de injustiças, concluirá por não reconhecer outros deuses e outras infalibilidades que não sejam o Deus do céu e da terra, e a infalibilidade da sabedoria infinita. Que Roma pode errar e tem errado, dizem Victor I, no segundo século da Igreja, Marcelino, no terceiro século Gregório I e Virgílio, no sexto, Bonifácio III e Honório, no sétimo, Formoso, Estevão XI e Adriano II, no nono, João XI e João XII, no décimo, Pascoal II, no décimo Eugênio III, no duodécimo e, no 14º, João XXII no 15º, Eugênio IV, Pio II e Alexandre VI, no 16º, Xista V, no 17º e 18º, Clemente XIV, e no 19º, Pio VII. Que Roma pode errar e tem errado, dizem as heresias aprovadas por ela num dia e, no outro, condenadas, as contradições do seu ensino, os progressos da ciência, condenados e logo depois aproveitados,
as influências cortesãs dominantes nos palácios dos papas, o procedimento pouco canônico de uns, para conquistarem a tiara, e outras mil verdades, ainda desconhecidas da imensa maioria dos católicos, referentes à história da falibilidade dos sucessores de São Pedro, desconhecidos até hoje, mas que serão amanhã conhecidas e apreciadas por quantos tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Felizmente, as fogueiras da Inquisição foram para sempre apagadas. Não sabemos se é gosto dos infalíveis, ou se é o irresistível sopro da liberdade por eles proscrita e condenada. E, pois que Roma pode errar e tem errado, pode também induzir a erros os que das suas doutrinas se alimentam. Eis porque lhe negamos uma autoridade absoluta e inapelável nas decisões religiosas, eis porque lhe negamos o direito de impor uma fé cega, eis porque reivindicamos o direito de intervir diretamente nos negócios da nossa alma. 6. O Deus dos católicos. O infinito com limites. O absurdo. Segundo o critério romano, quem é Deus? Deus, em sua essência, em si mesmo, é um ser infinitamente puro e perfeito, eterno, imenso, onipotente, causa do universo, infinitamente bom, sábio, justo e misericordioso. Em suma, é o poder, a sabedoria e o amor infinitos concentrados numa individualidade indefinível. Estamos conformes, de toda a conformidade, com o critério de Roma, quanto à essência da divina substância. Corresponde perfeitamente à ideia que pode fazer da divindade o limitadíssimo entendimento do homem. Despojar a Deus de qualquer daqueles atributos, seria destruir a concepção de Deus, seria estabelecer a negação como ponto de partida e base de todas as afirmações altruísticas. Isto é perfeitamente o que faz a Igreja Romana dentro do seu critério religioso, na esfera das relações entre o homem e o Ser Supremo. O infinito limitado, o absurdo, tal o cimento da religião dos papas, mas o cimento de toda a religião é Deus, e o Deus de Roma é o infinito com limitações. Pureza, perfeição, sabedoria infinitas, limitadas, no entanto, por uma impureza, por uma imperfeição, seria um erro eterno, seria o mal absoluto, seria um dos resultados da obra de Deus. Neste caso, o poder infinito para o bem seria limitado pelas conquistas do espírito maligno, pois revelam claramente a importância divina ante o poder de uma das suas criaturas. A bondade infinita seria limitada pela criação da imensa multidão de espíritos predestinados a eternos sofrimentos. A misericórdia e o amor infinitos teriam seu limite à porta do horrendo calabouço dos miseráveis réprobos. A justiça infinita seria limitada pela injustiça de bárbaros e exagerados castigos, e pelas preferências caprichosas entre os espíritos angélicos e humanos. Entre estes, principalmente, pois, sendo definitiva a sua sorte depois da existência corporal, para que fosse justo o castigo e imparcial o prêmio, seria preciso que todos soframos iguais provas, assim como contrariedades e tentações em condições idênticas. Se, pois, aceitamos o critério de Roma quanto à evidência divina, muito longe estamos de respeitá-lo como guia fiel e intérprete infalível no que entende com as relações entre as criaturas e o Criador, mas, tão longe mesmo, que não vacilamos em considerá-la a principal causa das divisões e cismas da Igreja, da indiferença religiosa, do positivismo, e do materialismo que tão audaz se ostenta em nossos dias. O absurdo não pode dar outro fruto que não seja a negação. O absurdo religioso conduz, primeiro, à divisão, ao cisma, e conclui pela indiferença e pelo ateísmo. Estamos na última fase do catolicismo romano. 7. Dever do homem verdadeiramente religioso. Necessidade de uma imediata regeneração religiosa. No estado atual das sociedades e na altura que tem chegado o desenvolvimento do senso comum e da razão humana, não basta dizer e assegurar que tal ou qual igreja é a única depositária do fogo sagrado, e sim faz-se preciso satisfazer, com provas concludentes, as legítimas aspirações dos que baseiam a verdade no seu terreno natural, no terreno da ciência. O magister de Chit já fez seu tempo, e os menos exigentes reclamam alimentos mais substanciais para saciar sua fome intelectual. E, quando em busca da razão da fé, se tropeça num diabo, que limita o poder de Deus, com um inferno que fala contra a bondade, a misericórdia e a justiça divinas, com um purgatório que pode ser abreviado por dinheiro, etc., etc.,
Não é possível deixar-se de exclamar: estas doutrinas são ateísticas e irracionais, e o ateu não pode, nem poderá jamais fazer parte da verdadeira religião. E qual é o dever do homem que crê em Deus e na imortalidade da alma, se persuade de que a sua religião não explica as verdadeiras relações entre a criatura e o Criador, se reconhece que a mentira está de envolta com a verdade, e o transitório e imutável confundido com o eterno e essencial? O seu dever é levantar a voz contra a impostura, não consentir em silêncio na exploração da razão e dos sentimentos do homem pelo homem, protestar contra os abusos e mistificações que se cometem, tomando-se a divindade por editor responsável, discriminar o divino e o humano, a fim de que as obras de Deus brilhem em todo o seu esplendor, arrostar as consequências, comumente desagradáveis e funestas, que soem provir da defesa de verdades ainda não aceitas pela generalidade dos homens. Em uma palavra, cooperar decididamente para que a verdade religiosa faça caminho pelas inteligências e pelos corações, sacrificando nas aras de tão santa causa o próprio bem-estar e mesmo a vida, se os acontecimentos fizerem necessário tal sacrifício. Que nos deve importar o ridículo, se, desprezando-o, levamos o nosso grão de areia para a obra da regeneração humana? Que nos deve importar o insulto, se no santuário da nossa consciência gozamos a inefável satisfação de quem faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa dos homens? Que importam humilhações, impropérios, anátemas e perseguições, com que os defensores do erro contestam os que se atrevem a denunciá-los ante o grande tribunal da consciência universal, se, com isso, logra-se que a consciência humana se emancipe do secular domínio que corta a sua atividade e se eleve sobre as preocupações que envolvem e obscurecem? Basta de temores indignos e de considerações egoísticas, único esteio do vacilante edifício dos absurdos religiosos. Já é chegada a hora de se restaurar e reedificar o templo, e de se adorar a Deus em espírito e verdade. Basta de mistificações e de superstições, de comédias religiosas, de deuses pequenos, e de cultos insustentáveis, que têm desmoralizado as sociedades e desenvolvido, de um modo pavoroso, a indiferença, o cepticismo e o culto da matéria. Não vedes como o mundo moral se desmorona? Não ouvis o ruído das crenças que caem por terra? Não vos faz tremer o clamor que se levanta de todas as consciências, o frio que gela todos os corações, o simum que impele e arrasta todos os povos, o fogo que abrasa todos os estados católicos da terra? Dirigimo-nos aos homens de boa vontade. Sabeis por que imperam o dolo e a mentira nas relações sociais e na política dos povos? Porque os laços da família se relaxam e a imoralidade campeia em todas as esferas. Porque o egoísmo se aposta dos homens e porque o ouro é o imã das suas ações e desejos. A causa de tantos males é a falta de crenças que sejam a sanção da moral, e, sem o regulador da moral, a perturbação se introduz nas famílias e a corrupção agita as sociedades. Os homens que aspiram à vitória da verdade são mais numerosos que os interessados, de boa ou de má fé, na sustentação do erro. Unamo-nos, pois, juntemos os nossos caritativos esforços, porque insulados eles não dão fruto. A arca da salvação, o Evangelho de Jesus, flutua ainda sobre o oceano das misérias humanas. Não transigemos por mais tempo com a mentira religiosa, seja qual for a sua procedência, sejam quais forem os atavios com que se adorne, seja qual for a autoridade que a pregue e explore. 8. Farisaísmo e hipocrisia. Importância do catolicismo pelo número dos seus adeptos. Muitos se escandalizarão ou dar-se-ão por escandalizados com a leitura das linhas que precedem. Tão pervertidas se acham as consciências de alguns, tão acostumadas elas estão a nutrem-se de hipocrisias e enganos. A verdade escandaliza-as e revoltas. Não sabem escandalizar-se, quando um homem atribui a si próprio infalibilidade, atributo do Ser Supremo, quando um bispo, que se diz cristão, nega obediência aos poderes do Estado e provoca a rebelião, quando um sacerdote romano impõe um fuzil, e ensina, a Balásios, o catecismo religioso, quando se regateia a salvação de pobre alma perdida num canto do purgatório, quando um católico que nada na abundância, clérigo ou secular, se esquece das misérias alheias, quando um pobre é levado à cova sem responsos, por não terem a mulher e os filhos dinheiro para pagá-los, quando um fervente devoto, que reza rosário ou ouve missa, empresta aos pobres a juro de 20 ou 30% quando religiosamente se despoja, de seus bens terrestres, a um pai de família, em articulo mortis,
com promessas ou ameaças celestiais, quando se ataca a reputação de um homem de bem, ad majorem Dei gloriam, em um círculo de beatos ou de sacristãos, quando se usa do nome de Deus nas contendas fratricidas, quando se explora o céu, até a ponto de destiná-lo exclusivamente aos filiados de uma bandeira política. Ó, fariseus hipócritas! Felizmente o mundo já vos vai conhecendo. A vossa religião é um arranjo, e máscara, porém máscara que está caindo apesar vosso. Tendes Deus nos lábios e o interesse no coração. Invocais a cada passo o Evangelho, porém o Evangelho é a caridade e a humildade, e vós sois orgulhosos e egoístas. Condenais a liberdade, mas usais e abusais dela para vossos fins mundanos. Jesus Cristo é a paz, é a mansidão, e a justiça, é o amor, é a doçura, e a tolerância, é o perdão, é a luz, é a liberdade, é a palavra de Deus, é o sacrifício pelos outros, e vós sois o reverso da medalha, o polo oposto, a perfeita antítese das suas virtudes. Mas, ai de vós, fariseus hipócritas, que ocultais o reino do céu aos olhos dos homens. Nem vós entrais, nem aos que entrariam deixais entrar. Devorais as casas das viúvas fazendo grandes orações. Por isso sereis submetidos a um mais rigoroso juízo. Ai de vós, guiás cegos, fariseus hipócritas, que dizimais hortelã, o endro e o cominho, e haveis deixado as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas eram as que devíeis praticar sem que omitisseis aquelas outras. Condutores cegos, que engolis um camelo e vos engasgais com um mosquito. Ai de vós, fariseus hipócritas, que limpais por fora o vaso e o prato, e por dentro estáis cheios de imundícies. Fariseu cego, limpa primeiro por dentro o vaso e o prato, para que seja limpo o que está fora. Ai de vós, fariseus hipócritas, que sois semelhantes a sepulcros caiados, que parecem por fora formosos, mas por dentro estão cheios de rapinas e imundícies. Assim, vós, por fora pareceis justos, mas por dentro estáis cheios de hipocrisias e de iniquidades. Escandalizai-vos quanto quiserdes, mas não vos iludais em pensar que, por esse caminho, continuareis a avassalar moral e materialmente os povos. O verdadeiro escândalo, o grande escândalo que devias ter evitado, é a prostração religiosa em que tantas e tantas mistificações, introduzidas no credo católico romano, têm feito afundar o mundo cristão. Ah! Se fizesseis uma estatística imparcial dos homens verdadeiramente filiados, por convicção, ao catolicismo de Roma, que desenganos sofreríeis! Quão pequeno ficaria seu números, descontados os indiferentes, os sépticos, os materialistas, os hipócritas, os fanáticos, os católicos de ofício, e os de conveniência. E se dos restantes descontássemos ainda os que interiormente repelem alguns dos dogmas estabelecidos, seria de temer que a Igreja Romana ficasse reduzida ao seu estado maior, um pouco reduzido, e alguns milhares de adeptos. 9. Roma não é a Igreja de Jesus. Um só rebanho e um só pastor. Desconsolador é o quadro que em nossos dias oferece a sociedade católica romana. Contra ela prevalecem as portas do inferno, toda vez que em seu seio se desenvolvem as ruins tendências, e a sua sombra e calor, todas as ambições fermentam, todas as más paixões se nutrem e se robustecem. E, pois que as portas do inferno não podem prevalecer contra a verdadeira religião cristã, que é a que reconhece por única lei o Evangelho, concluímos que não é Roma a legítima expressão da Igreja estabelecida pelo Filho de Maria. Onde, pois, encontrareis o cristianismo em sua pureza? Em nosso sentir, a Igreja do cristão não é nenhuma dessas igrejas estreitas, que disputam encarniçadamente a supremacia sobre as consciências e o predomínio temporal. Igrejas mesquinhas, que fazem consistir o essencial da religião no conjunto de exterioridades e fórmulas mais ou menos inaceitáveis ou ridículas. Igrejas exclusivistas, que condenam a sofrimentos eternos a imensa maioria dos homens e se apoderam do céu como país conquistado. Igrejas que grosseiramente arremedam as parcialidades políticas, reservando exclusivamente para seus adeptos e apaziguados as delícias celestiais. Igrejas fátuas e orgulhosas, que a si próprias atribuem a posse absoluta da verdade e a infalibilidade do seu critério. Igrejas, enfim, que fazem o monopólio de todos os dons com que a bondade infinita enriquece a humanidade inteira. A Igreja do Cristo há de ser algo mais,
Mais e muito melhor que tudo isto. Maior que Roma, maior que Lutero, maior que Mafoma, maior que as demais igrejas que a si próprias dão o título de únicas verdadeiras. Dentro dela hão de caber todos os homens de boa vontade, chamem-se judeus, protestantes, católicos ou maometanos. De outra sorte não seria baseada na justiça, nem seria universal, caracteres inseparáveis da religião divina. O judeu, o muçulmano, o protestante, o budista, o católico, o cismático, que ama Deus em espírito e verdade e pratica a virtude, está com o Cristo e dentro da verdadeira igreja. Não é cristão o que se diz tal, só porque recebeu a água do batismo, e sim o que abraça os ensinos do Cristo, ensinos que se simbolizam numa única palavra, caridade, isto é, amor a Deus e ao próximo. Esta palavra, esta fórmula, este símbolo evangélico liga em um corpo único os homens de todos os países, de todas as raças, de todas as crenças, formando a Igreja Universal, a Igreja essencialmente cristã. Dia virá em que somente haverá um rebanho, a Igreja de Deus, e um só pastor, o Verbo, a Palavra de Deus, o Evangelho, Jesus Cristo. Em toda a religião há algumas coisas divinas, mescladas com impurezas humanas e como a luz vai manifestando e separando a verdade da mentira, o eterno e essencial do transitório e vão. Chegará o dia em que todas as religiões se depurarão e formarão uma única. 10. O Evangelho. A nova escola, seus adeptos. A grande luz e o grande fundo de verdade que entrevemos na religião romana, é o ensino de Jesus. O seu caráter moral denuncia a divina origem, pelo que, tomamos por bandeira, para nossos estudos religiosos, o Evangelho e, por mestre, Jesus Cristo. Que a sabedoria infinita nos ilumine, este é o desejo que sentimos e a súplica que elevamos. O Evangelho é a fonte das verdades morais e religiosas, e é fundamento da Igreja cristã, da Igreja da Verdade, mas, assim como se deve ir buscar a água pura e cristalina, não na corrente, porém, sim, no manancial primitivo, assim também o puro cristianismo deve ser procurado, não na corrente romana, mas sim em seu princípio, no manancial evangélico. As águas medicinais da verdade, puríssimas em sua origem, no Verbo, expressão do pensamento de Deus, correm adulteradas pela mescla do orgulho e da ignorância, e corrompidas e infeccionadas pelo fermento das misérias humanas. Remontemos, pois, ao manancial de que procede a corrente, convidando-a a nos acompanhar enquanto sintam a necessidade de reparar os estragos de suas crenças, causados pela impureza do atual catolicismo. Tomando essa resolução, ouvimos dizer que se havia formado e propalado no mundo com incrível rapidez, uma escola filosófico-moral cujos adeptos já eram contados por dezenas de milhões, que pretendem restaurar o cristianismo puro e explicar a religião pelo evangelho de par com a ciência. Será verdade? Dissemos. Será possível que do seio da humanidade presente, tão perturbada em sua fé, se levante uma voz que arraste as consciências para a lua, uma filosofia que levante os ânimos, uma religião que, brotando do evangelho, leve a convicção ao entendimento e a esperança ao coração? Deus dos céus! Que seja isto uma verdade, que não seja uma mistificação, um erro mais sobre tantos que disputam o império das almas. Mais tarde ouvimos ainda que a nova propaganda era por uns, qualificada de loucura, por outros, de aberração satânica, e que os filiados sofrem, impassíveis, o ridículo e os anátemas, compadecidos dos que os ofendem com seus sarcasmos ou os perseguem com suas maldições. Que o fundamento da sua religião era a caridade, na qual faziam consistir a moral e as ações humanas, e que a caridade era para eles o essencial do culto, apoiando-se em que o coração e as obras são os únicos e legítimos títulos de merecimento do espírito. Que pregavam recompensas e castigos espirituais em justíssima proporção com o bem ou mal realizado durante a vida corporal. Que acreditavam na pluralidade dos mundos habitados, considerando a obra da criação, majestosa e grande, como emanação da sabedoria infinita, e na pluralidade de existências, como necessária ao desenvolvimento progressivo e gradual das criaturas, para chegarem à perfeição, que é o fim, e outro não pode ser, da lei a que todo o universo obedece. E, por último, que, achando-se comprovada, desde a mais remota antiguidade, a comunicação do mundo espiritual com o dos encarnados, comunicação autorizada pelo Evangelho e confirmada por experiências recentes e indubitáveis, é ela aceita,
e os ensinos dos Espíritos são como fachos luminosos postos por Deus na senda da humanidade, para alentá-la e guiá-la. Ainda bem. Qual destes pontos e qual destas afirmações pode ter dado motivo a que seus defensores sejam mutejados por loucos ou como instrumentos infernais? Achar-se-ão, por desgraça, tão obcecadas as consciências, que se julgue loucura recomendar-se à caridade, e conceito diabólico a ideia de um Deus infinitamente grande, infinitamente justo, infinitamente sábio, infinitamente misericordioso e bom. A ignorância e a malícia sempre se deram as mãos para rechaçarem a verdade e defenderem o erro. O próprio Jesus Cristo foi qualificado como louco, impostor e instrumento de Beelzebu, por seus contemporâneos, e, por último, sofreu a morte, em testemunho da bondade da sua doutrina. 11. Os adeptos da nova escola. Os defensores da última hora do catolicismo romano. Campanha clerical. Antes de condenar e antes de aceitar uma doutrina, é preciso estudá-la, a fim de não se incorrer na insensatez de abraçar ou combater uma coisa sem convicção e sem conhecimento dela, procedimento leviano e atolimado. Antes de se arguir de malícia ou de loucura, é preciso certificar-se de modo irrecusável de que, na realidade, a loucura ou malícia no ponto obscuro de que se trata. Tomando esta norma, que nos pareceu a mais prudente e acertada, resolvemos certificar, por nós mesmos, e não de ouvido, como muitos o fazem, do que podia haver de verdade ou de falsidade na escola espírita, que é a nova escola filosófico-religiosa ao que nos referimos sem então designá-la. Sabíamos que lhe estavam filiados muitos homens distintos por seu caráter, pela firmeza de suas convicções cristãs, por sua grande elevação no mundo das letras, por sua posição política e social, e que ela contava, no considerável número de seus adeptos, homens de todas as classes e condições, desde a mais humilde até a mais elevada, e, em verdade, essa circunstância muito concorreu para nossa resolução de estudar o Espiritismo, entendendo que, se ele era uma loucura, não podia ser senão uma sublime loucura, pois que o abraçavam, e o faziam seu, inteligências tão privilegiadas e tão puros corações. Corríamos ao risco de ser vítimas do contágio, consolava-nos, porém, pensar que sofreríamos a qualificação na mais honrosa e judiciosa companhia. Tínhamos além disso observado que, entre os mais fervorosos advogados da Igreja Romana, nas discussões privadas que frequentemente se suscitavam a respeito da nova escola, figuravam não poucos homens de moralidade e crenças uma tanto suspeitas, homens que já haviam ridicularizado o catolicismo, homens descrentes que sempre fizeram gala da sua incredulidade, homens do ouro, positivistas de ruim gênero, sem consciência, nem pudor, que tudo subordinavam à sua insaciável sede de bens e conveniências materiais. E, ao ouvirmos tais defensores da última hora falarem a favor das doutrinas de Roma, tão empenhados em se oporem à invasão da loucura espírita, sentimos-nos inclinados a suspeitar de que essa loucura condenava a sua licença, e de que eles estavam mais a gosto dentro da moral romana. Também excitou vivamente a nossa atenção a cruel guerra movida pelo clero às novas doutrinas, às quais se opõe com empenho muito maior e maior energia, do que ao materialismo, inimigo capital e o mais implacável de toda a crença religiosa. Concordando-se mesmo que a escola espírita não interprete fielmente o espírito do Evangelho, a verdade é que ela o aceita como base de suas crenças. Só isto era bastante para que o clero romano limitasse a sua campanha a mostrar-lhe os erros e atraí-la, com amor e mansidão, ao redil da ortodoxia. Longe porém de discutir com unção e brandura, ele rompe abertamente com os novos propagandistas, vitupera-os, insulta-os, amaldiçoa-os, apelida-os de instrumentos de Satanás, e, como tais, vomita sobre eles toda a bilis que pode caber em um coração nada cristão. Por que tanta tolerância com os apóstolos da matéria, e tanta raiva com os espíritas que, afinal de contas, procedem do mesmo tronco que os partidários da infalibilidade papal? Quando falará a esfinge para revelar a razão de tão irregular e misteriosa conduta? 12. O catolicismo combatido pela nova escola com os ensinamentos do Cristo. O Espiritismo, seus princípios. Os mercadores do templo. Não é necessário que a esfinge fale, a chave das iras sacerdotais temula no estudo dos princípios e doutrinas que se propagam à sombra da bandeira desfraldada por Jesus há 19 séculos, e que tem sido transformada em trapo pelos que a têm manuseado e explorado. Alguns homens de boa vontade,
persuadidos de que não pode ser verdadeira a religião que condena o progresso humano, a religião que repele as descobertas da ciência, a religião que despoja Deus de seus essenciais atributos, fazendo-o co-participante das misérias humanas, e leva certas e determinadas criaturas à categoria de deuses, a religião, enfim, que tem levado à descrença e à perturbação aos organismos sociais. Procuraram uma tábua de salvação, uma luz que permitisse aos homens medir a profundeza do abismo que se abre em sua desalentada carreira. Esta luz eles a encontraram nos ensinamentos do Cristo, no próprio Evangelho em que Roma pretende apoiar seus ensinos. E, como isto é destruir os abusos e erros com os próprios textos de que os fazem derivar, eis porque os interessados em sua continuação distinguem, com o mais cardeal furor, os atrevidos indiscretos e inovadores. Que lhes importa a eles a escola materialista? Pode esta ter por si a opinião pública, lutando, como luta, contra a consciência universal, contra as tradições, contra a necessidade, contra a filosofia, contra o sentimento, contra os desejos, contra as esperanças, contra as crenças de todos os povos. Não temem eles, portanto, os defensores da matéria, e abandonam-nos a seus esforços impotentes, concedendo-lhes, por muito favor, um olhar de compaixão e um sorriso de triunfo. Por mais que o materialismo procure destruir seu império, nada conseguirá, não colhendo se não provocar conflitos parciais e passageiros na economia social, conflitos que, em última análise, darão maior importância às classes sacerdotais, e torná-las mais necessárias. Com o espiritismo o caso é diverso. Essa escola não vem destruir, mas sim corrigir, restabelecer e bradar, alerta a humanidade que se afastou do verdadeiro caminho, a fim de que, reconhecendo seus extravios e reconhecendo o precipício que se abre sob seus pés, retroceda às vias retas do Evangelho. Não vem destruir o cristianismo, mas restaurá-lo, varrendo dele as impurezas introduzidas pelos homens, em oposição às verdades pregadas por Jesus. Não vem abalar a sociedade por seus fundamentos, mas sim robustecê-los e firmá-los. Não traz na destra o facho da discórdia, dos ódios, das paixões revoltas, nem prega o egoísmo, o privilégio, a intransigência ou a rebelião, mas, humilde como seu mestre, Jesus Cristo, ela chama aos corações a humildade e a caridade, exalta o sofrimento e a resignação, desperta a esperança da felicidade, pela purificação dos sentimentos e pela prática do bem, e aponta com o dedo o Filho do Homem, como o mais completo modelo que os homens devem seguir. Uma escola de tão puros e benéficos princípios há de chamar a si todas as consciências honestas, todos os corações nobres, todas as inteligências independentes, que buscam a verdade na virtude, e isto é quanto basta para levar o alarme às tendas dos que não admitem outra verdade que não seja suas afirmações, e para convulsionar as iras dos que se sentiam bem com o monopólio do alimento espiritual. Estudai o século apostólico, vós que tendes olhos de ver, comparai a pobreza do episcopado daquele tempo, dos discípulos de Jesus, com a opulência do episcopado dos nossos dias, e dizei-nos: pode isto ser a continuação daquilo? Nada se tem exagerado, nada se tem mudado, nada se tem mistificado. Se Pedro e Paulo se levantassem por um momento, volveriam a seus sepulcros envergonhados das riquezas e do fausto dos que ousam dizer-se seus sucessores. Cheios de santa indignação, corrê-los iam a Azurrague, como Jesus correu os mercadores do templo. 13. Covardia. A nossa loucura. Os prudentes e os loucos do século. Ronca a tempestade por sobre nossas cabeças. Como não, se somos fracos e dizemos a verdade aos poderosos? Quando deixou de ser ridicularizada ou perseguida a verdade que opõe diques a erros e abusos inveterados? Desgraçadamente, as sociedades estão organizadas do modo que, embora muitos lhe conheçam os abusos, poucos se acham com a coragem de denunciá-los e de afrontar as consequências da sua ousadia. Já sabemos, portanto, o que nos espera: ódios da parte de uns e comiseração da parte de outros. Em troca, olharemos para uns e outros com amor. Estamos possuídos da loucura espírita que consiste no ensinamento da lei moral pela caridade, e marchamos de conformidade com essa lei. Loucos do meio de um século de egoísmo, fazemos o sacrifício do nosso amor próprio e de nossas comodidades, e seguimos, até onde nos permitem nossas fracas forças, as pegadas de Jesus Cristo. O que sentimos, o que firmemente deploramos,
e não termos a necessária virtude para imitar a Jesus Cristo em todas as nossas ações. Não somos ainda tão loucos quanto devíamos ser, para nos podermos dizer fiéis imitadores do que morreu para testemunho da divindade da sua loucura. Por que não chamam loucos aos padres, os bispos, os arcebispos, os cardeais, os papas, e, em geral, os dignitários da Igreja? Por quê? Não é difícil adivinhar.